noticiero sí, se debe escuchar el noticiero sí, te puede informar. El noticiero. Telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro, estamos abrindo outro programa, América Latina em Debate, hoje com a presença do senhor deputado Robson Leite, pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo Partido dos Trabalhadores, e Reinaldo Cunha, da Associação Latino-Americana, Universitária Latino-Americana, aula. Hoje o debate versará sobre cultura viva na América Latina, a articulação do Estado do Rio de Janeiro em relação à integração com a América Latina, como é que estamos vendo o Brasil em relação a isso, o Rio de Janeiro como foco nesses próximos anos na América Latina dos eventos que vão ocorrer, e como é que a cultura, como é que o Estado e o nosso município, qual o perfil que nós temos em relação a esses aspectos culturais que estão em tramitação, em correntes, e como é que o Rio de Janeiro vai sediar esses eventos e como é que a cultura vai se expressar, como é que nós vamos divulgar isso. Eu queria passar a palavra ao senhor deputado, agradecendo a presença dele. O Reinaldo Santana, do grupo teatral, entrou por uma porta, deve participar desse programa em outros blocos, mas então vamos começar a conversar então sobre isso. Senhor deputado, que cultura viva na América Latina? Como é que a posição do Estado em relação a isso, do Rio de Janeiro? Olha, Nilton, primeiro agradecer imensamente a você, Reinaldo Cunha, e aos telespectadores, a estar aqui numa TV comunitária, um espaço importante. Eu também presido uma frente parlamentar em defesa da comunicação e da cultura, com viés de democracia, algo importantíssimo hoje. E eu acho que esse espaço é o espaço que a gente acredita, o que a gente aposta em termos de construção de política pública, para democratizar o debate, para reduzir o máximo possível a influência do grande capital na construção de pautas. Acho que esse é um elemento central, talvez hoje, no que se diz de regulação da mídia, né? Deixando bem claro que regular não é censura, muito pelo contrário, é acabar com qualquer tipo de censura, inclusive a do grande capital. E a TV comunitária ela tem um papel decisivo nesse processo. Veja, quais são os grandes canais de comunicação hoje que fazem um debate sobre a cultura viva, seja no Brasil, no Rio, na América Latina? Raros, para não dizer que nenhuma, né, Reinaldo? Eu acho que a gente hoje tem uma oportunidade ímpar de travar esse debate aqui. Eu sou um dos grandes entusiastas do programa Cultura Viva. E eu acho que ela tem tudo a ver com a América Latina. Veja, só no Brasil nós temos hoje mais de 1000 municípios com esse programa funcionando ativamente. São iniciativas culturais que valorizam a história, desde a conservação da linguagem, da história do Brasil, do griot, enfim, até manifestações culturais, artísticas, aonde você consegue, através desse programa, levar não apenas a cultura para os grandes cantões do Brasil que nunca tiveram acesso. É um programa que vem, se não estou enganado, desde 2004, nunca tiveram acesso à manifestação cultural, até, inclusive, geração de trabalho e renda também. Tem gente que vive disso, com iniciativas belíssimas que contrapõem a necessidade de você mudar a política cultural do Brasil hoje, por exemplo, a questão da Lei Rouanet. A Lei Rouanet hoje ela tem um problema, porque a Lei Rouanet hoje privilegia os grandes empreendimentos culturais no Brasil. E ela é, muitas das vezes, utilizada pelas grandes corporações para fazer propaganda institucional. Você pega lá, você tem uma isenção fiscal, na verdade, ou seja, o dinheiro que você usar para o imposto de renda, você usa para o investimento de um projeto cultural. Então, para essa empresa, é muito mais interessante pegar esse R$1 milhão que se torna dinheiro público, que é dinheiro de renúncia fiscal, se torna dinheiro público. E você investe num grande artista, Reinaldo. E aí dá a marca institucional para a empresa, com dinheiro público, faz propaganda com dinheiro público. O que para nós é lamentável, porque R$1 milhão a gente poderia fazer quantos programas de cultura viva pelo Brasil, pelo Rio, afora.
Então, o Cultura Viva surge nesse contraponto. E tem um segundo elemento, que esse é o elemento que, na minha opinião, dialoga muito com a América Latina, que mexe com o conceito da Marilena Chauí, da cidadania cultural, que, na verdade, você trabalha a emancipação da população, resgatando valores de Paulo Freire, Augusto Boal, para trabalhar a emancipação cultural de grupos políticos, até, no melhor sentido da palavra política. Você, no Brasil, a gente costuma dizer que nós tivemos, e a América Latina tem muita referência hoje no Brasil, inclusive no aspecto político. O Brasil conseguiu, nos 8 anos do governo Lula, tirar 30 milhões de brasileiros da pobreza e da miséria. Isso é um avanço, isso é algo inédito na história republicana brasileira, mas a gente tem um desafio importantíssimo agora. Nós temos que olhar para esses 30 milhões de brasileiros com o olhar de 2 prismas, a educação e a cultura. Senão correremos o risco de ter 30 milhões de brasileiros alienados, distantes de um protagonismo político importante, distantes desse pensamento de Paulo Freire, dessa população se protagonizar no processo de participação política. E aí tem um elemento que eu acho que é central, e isso dialoga muito com a América Latina, o projeto do Cultura Viva, que é uma realidade também na Venezuela, em Cuba, em outros países aqui, em especial da América Latina mesmo, né? Eu coloquei Cuba, mas veja, o Chile, a Argentina, você consegue fazer essa emancipação política através da manifestação cultural, porque ela resgata a história do povo, a tradição do povo, né? Por exemplo, a Bolívia, a questão indígena, que faz parte da história boliviana. Não dá para falar de Bolívia hoje sem falar da questão indígena. Assim como não dá para falar do Brasil sem a questão da África, sem o respeito às tradições africanas que fazem parte. Está aqui uma iniciativa do nosso mandato, que vocês cobriram muito bem, que foi a questão do Dia do Jongo. Né? Isso é preservar a cultura que muitas vezes até sofre de um preconceito. A questão do jongo, por exemplo, né? A questão do jongo, a gente percebe, inclusive, que ele só consegue sobreviver aonde tem o jongo casado com cultura viva, com um programa de ponto cultural. Aí tem a presença do Estado, tem o recurso do Estado, faz com que aquela iniciativa se valorize, mas aonde não tem, por outro lado, morre. Morre pelo preconceito, seja o preconceito religioso equivocado, porque não tem nada de religioso. Pode até a religião se utilizar da manifestação, mas a manifestação ela é cultural, conta a história, né? Tem um pouco daquele gingado, do bom sentido da palavra, vamos dizer assim, do carioca, da malandragem, né? Da brincadeira, o jongo tem isso, e resgata a tradição da época da escravidão no Brasil. E evidentemente que da mesma forma que nós aqui no Brasil resgatamos a nossa história, em outros países também se resgata uma história bonita que a América Latina teve. Foi muito curioso aqui, outro dia em casa, às vezes em casa a gente comete os nossos atos falhos, né? A minha filha estudando para a prova, ela chega para mim e fala: papai, quem descobriu o Brasil? Aí eu instintivamente soltei, né? Pedro Álvares Cabral. Não, papai, na minha prova eu levaria 0. Quem descobriu o Brasil foram os índios. Pedro Álvares Cabral chegou aqui e já havia uma população constituída, minha filha de 8 anos. Hein? Até foi bom que valorizou a escola dela, fiquei feliz com a escola. Né? E eu fiquei assim, que legal, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, teve que conversar com os índios, houve um processo de exploração, de abuso, inclusive. Eu falei assim, meu Deus. E é legal isso é fruto, não é da escola, mas de uma realidade hoje que se debate, se discute do patrimônio cultural do Brasil. E eu tenho certeza que a Cultura Viva, né, esse projeto, indiretamente nesse caso, mas mexe um pouco com isso. Né? Os pontos culturais, buscando a tradição, buscando a história, buscando esse tipo de construção. Bem, senhor deputado, eu até penso na exposição que o senhor colocou para o nosso programa e para os telespectadores, essa questão da cultura, eu me rememorei em relação à União Soviética, quando na Revolução de Outubro, né? No meio da Guerra Civil, Lenin estava com o segundo orçamento do Estado para aquele mundo de repúblicas, né? O segundo orçamento era para a educação.
E eu penso num teórico, Maquenco, quando o senhor mencionou Paulo Freire, que dizia que cultura e educação são prioridades. E havia o trabalho de alfabetização, mas uma alfabetização em que as etnias tinham possibilidade de colocar a sua própria língua, e não uma língua comum, como o fascismo de Salazar, de Franco, colocavam reprimindo a língua básica, a língua galega, né, que era impedida de ser falada na Espanha. Então, você tem um modelo de construção de cidadania passando pela cultura e pela educação, que são coisas imbricadas, né? São aspectos imbricados da sociedade. Eu queria que o Reinaldo Cunha, terminando esse bloco, né, pudesse fazer uma exposição em relação. Nós tivemos fazendo juntos uma cobertura do Jongo na Lapa, né, um urbano que ocorre quinta-feiras, últimas quinta-feiras do mês, e sobre o Dia Estadual do Jongo, que a TV comunitária também cobriu na audiência pública, que o deputado Robson Leite presidiu no Gustavo Capanema, né, recentemente, que se tornou o Dia Estadual do Jongo no estado do Rio de Janeiro, né. Passando para o Reinaldo Cunha. Boa tarde, ouvintes. Eu queria parabenizar ao deputado Robson Leite pela sua inserção, pela sua combatividade, pela forma tranquila, transparente em que se posiciona, inclusive num tema complexo, já que o senhor pertence a um partido dos trabalhadores, né, é um partido que está no governo, mas não é por estar no governo que as coisas caem da noite para o dia. Essa questão da democratização dos meios da comunicação, facilitar o acesso ao contraditório, né, ao estético. Quando a gente está falando aqui de jongo, um pouco da cultura indígena, na verdade, o que nos faz diferente são nossos valores culturais. É o que distingue um soviético, né, de repente, do inglês, né, de um carioca, de um pernambucano. São questões regionais, né, e a gente hoje está numa questão muito mais globalizada, a comunicação hoje está globalizada, e quero parabenizar a Comissão de Imprensa, de Defesa da Democratização da Comunicação, a qual o senhor faz parte, porque é um tema muito complexo, já que envolve a cidadania, envolve a cultura, e quando a gente fala em envolver a cidadania e a cultura, a gente percebe quanto o Rio de Janeiro é grande e quanto cada município que tem seus valores culturais, né? Sepetiba, nós temos aqui, por exemplo, Cabo Frio, tem os carnaval de rua, tem a região serrana, enfim, a Baixada tem a sua própria cultura aqui no Rio de Janeiro, a Lapa, onde a gente está, né, berço do samba, da cultura. Então, por que nós transformarmos uma TV num padrão estético global de novela, por exemplo, que é real? Realmente aqueles personagens existem. Mas existem outros personagens do povo, existe o Saci Pererê, existe a Cuca, existem coisas, né, que a gente tem que utilizar, não, pelo menos garantir o direito, né, de debater essas questões. Agora em São Gonçalo está se discutindo a questão lá da Vila Olímpica, que a prefeita colocou como prioridade, mas há uma questão de identidade cultural, né? Então, eu sei que esse bloco está muito curto, eu quero passar, mas no próximo bloco, de repente, a gente dá uma continuidade sobre isso. Vamos encerrar esse bloco, esse segmento, e passamos para o intervalo, telespectadores. Agradecemos a presença do senhor deputado Robson Leite, do senhor Reinaldo Cunha, da AULA, Associação Universitária Latino-Americana, e passamos, então, para os intervalos. Telespectadores, segundo bloco do programa América Latina em Debate, reiterando aqui a presença e agradecendo o senhor deputado Robson Leite e o senhor Reinaldo Cunha. Nesse segmento, acho que vamos dar ênfase sobre o trabalho da Comissão de Cultura da ALERJ,
que o deputado Robson Leite preside em relação aos eventos que estão pautados nos próximos anos no Rio de Janeiro. Por exemplo, a obra do Maracanã, como é que está, como é que é o papel da Comissão de Cultura, do nosso Legislativo em relação ao Executivo, no empreendimentos, nos investimentos que estão sendo feitos na cidade, como é que os nossos representantes populares na Assembleia estão participando, interferindo, fiscalizando o Executivo em relação a isso. E cabia dizer, em relação ao bloco anterior, que seria bom demarcar aqui, como um programa da TV comunitária, que há uma guinada em relação ao investimento do Estado para a cultura no governo popular de Lula e tem continuidade em Dilma, distinto da Lei Rouanet, que o deputado comentou e mencionou aqui no programa, no segmento anterior. Nós temos empresas privadas que investem na cultura com dinheiro que deveria ser pago em impostos. Então, estão fazendo promoção de mega espetáculos para meia dúzia de uma elite cultural e que não se atende à demanda popular, que é esquecida nesses eventos pelas grandes empresas. E é uma proposta que o Sérgio Rouanet colocou, que foi homenageada na época, no governo de Fernando Henrique, mas que, no entanto, é uma propaganda feita com recursos públicos, de dinheiro que deveria ser pago em impostos e não sai um centavo da renda da empresa no investimento direto à cultura, e sim investimento de dinheiro público. Acho que isso é importante pontuar aqui no programa, e, para não me alongar, eu vou passar a palavra ao deputado, que tem mais o que dizer do que eu em relação ao papel da Comissão de Cultura, ao qual ele preside na LERJ. Por favor, deputado. Newton, você foi muito preciso e foi importante a sua introdução, porque essa questão da Lei Rouanet, isso é uma preocupação nossa. Nós debatemos isso quando falamos do sistema de cultura, apesar de que o sistema ele tem uma vida independente com relação à questão da Lei Rouanet, mas há uma preocupação. A gente está falando aí de um volume de recursos muito grande hoje. Tem empresas que estão fazendo renúncias fiscais na casa de 1 milhão, 2, 3, 4 milhões de reais para financiar shows de grandes artistas em Copacabana, através da Lei Rouanet. Ou seja, é uma marca institucional, você tem a questão de propaganda aí. Isso é muito ruim. Aliás, o presidente Lula falou muito sobre isso no final do seu mandato passado, dessa preocupação de que a Lei Rouanet precisava ser revista. 1 milhão de reais, a gente consegue fazer pelo menos uns 100 projetos aí culturais maravilhosos de primeiro mundo, envolvendo exatamente questões que nos são muito caras, da história do Brasil, da história do povo brasileiro, da questão do afrodescendente, a questão do período da escravidão do Brasil, da necessidade da emancipação dessa população historicamente abandonada pelas políticas públicas, e você dá um protagonismo a eles. A gente falou aqui, né, no bloco anterior, quando a gente citou o Paulo Freire, mas é importante recordar, por exemplo, que Paulo Freire, quando estava no governo João Goulart, ele era o responsável pelo projeto de erradicação de analfabetismo no Brasil. Ele não conseguiu levar adiante porque o governo foi cassado e ele foi fazer no Chile de Salvador Allende. Ficou 3 anos lá. Foi lá que foi escrita a Pedagogia do Oprimido, através da experiência de Paulo Freire em erradicar o analfabetismo no Chile, mas erradicar através de um processo de emancipação. Foi lá que a Pedagogia do Oprimido foi escrita. Ou seja, ele alfabetizava trocando vovó viu a uva por o povo tem o voto, dando essa consciência política e cidadã para o povo chileno. Talvez isso explique um pouco o IDH hoje do Chile, na América Latina, ser o maior hoje, né? E a gente sente inveja disso, porque isso, inclusive, foi um protagonismo de um brasileiro. Eu sinto inveja também das manifestações chilenas estudantis que ocorrem no Chile. Mas esse o elemento que você está colocando aí, eu também não tenho dúvida de que vem desse legado. Aí eu vou entrar um pouco de física, né? A toda ação corresponde a uma reação. Não foi à toa que no Chile foi a ditadura mais sangrenta, a do Pinochet, porque o povo era combativo, que é combativo. É um povo organizado, um povo combativo, um povo com protagonismo político. A esquerda governou o Chile 5 mandatos, se não estou enganado. Perdeu agora porque quase que quis perder, né? Errou a estratégia da eleição e voltou para a direita. E eu não tenho dúvida que na próxima eleição o cenário muda. Hoje é o Pinheira.
Né? Então, eu quero trazer isso, porque isso também tem um aspecto importante. Você levantou a pergunta falando sobre a nossa Comissão de Cultura. Nós já fizemos 12 audiências públicas, reunimos mais de 2.000 pessoas na LERJ. Se eu tivesse que resumir a nossa atuação parlamentar na LERJ, eu resumiria só com uma palavra: participação. Eu aposto nisso. Eu acho que a gente precisa trazer as pessoas para a política. Como a comissão que a gente presidia, a Comissão de Cultura, que é um tema que eu gosto, que eu trabalhei durante muito tempo em pré-vestibular comunitário como militante, eu tenho como protagonista o seguinte: eu não quero ser o especialista em cultura, eu não quero ser o especialista em direitos humanos, eu não quero ser o especialista em educação. São as comissões que eu participo, como eu presido, eu participo. Eu quero trazer as pessoas, a população, para debater esses assuntos nas comissões. E eu sou muito mal visto na casa, por quem trabalha na casa, pelos seguranças, porque a gente dá muito trabalho para eles. Nosso gabinete é o primeiro a abrir e o último a fechar. E as nossas audiências públicas trazem muitas pessoas para a LERJ e isso gera um problema para a segurança. Olha, mas a LERJ é a casa do povo. Isso tem que ser positivo. Né? E eu brigo muito, tanto que hoje a gente, muito facilmente, quando a gente pede audiência pública, a turma já nos dá os auditórios, não as salas de audiência, porque a gente traz as pessoas. Eu acho que isso é importante. Eu acho que os horários, inclusive, da audiência pública, tem uma questão regimental que impede isso, deveriam ser feitos em horários que possibilitassem maior participação popular. Isso é fundamental. Sabe, isso você faz um contraponto de que as pessoas generalizam muito que a política é algo ruim, não é ruim, a política é bom, a política ela influencia diretamente a nossa vida, e a gente tem que resgatar um pouco o pensamento do Martin Luther King, um grande militante na questão, inclusive, do racismo, né? Combatente, entusiasta contra o racismo, e ele dizia: o que nos incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, e aí daqueles que silenciam os bons. Então o que a gente precisa é dar voz à população, dar voz aos movimentos sociais, aos movimentos populares, debater os assuntos, né? A gente faz reuniões abertas do nosso mandato, uma vez por mês, inclusive, a gente incentiva que a gente mude o horário da reunião para que as pessoas venham discutir a atuação, a condução do nosso mandato, e na Comissão de Cultura não é diferente. Nós já fizemos uma audiência pública, por exemplo, tratando a questão dos grandes eventos do Maracanã. Nós discutimos se a obra do Maracanã estava afetando aquilo que estava dentro do âmbito da nossa comissão, afetando o patrimônio histórico e cultural do Maracanã. Trouxemos o presidente do IPHAN, trouxemos o presidente da EMOP, da Empresa de Obras Públicas, que estava tocando a obra, e abrimos espaços para os movimentos sociais falarem, representantes, inclusive, de um movimento que eu não conhecia, conheci na LERJ, um movimento social organizado, inclusive organizado pela esquerda, com muita militância no PSTU, que era o pessoal do movimento de apoio aos torcedores, não aos torcedores organizados, aos torcedores, debatendo o seguinte, que é emblemático para eles, eu quero repetir isso aqui, o fato de, por exemplo, Maracanã não ter mais a geral. A geral do Maracanã está nos bares hoje. Ou seja, o pobre não tem vez. Por isso que eu achei belíssima a colocação da presidenta Dilma de exigir da FIFA ingressos gratuitos para as pessoas pobres. E ela colocou como exemplo, algo que para mim me emocionou, o seguinte: eu quero que aqueles que estão nesse momento construindo os estádios nos estados, tenham a possibilidade de assistir um jogo da Copa do Mundo. Isso é bom. Só quem tem sensibilidade faz. Eu não consigo imaginar que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pedindo uma coisa dessa. Só quem tem sensibilidade desse protagonismo da população mais pobre é que pode fazer um pedido desse. Então a gente debateu, por exemplo, essa questão do legado, foi um debate ótimo, ficou muito claro, inclusive, que o Maracanã realmente precisava de reformas. E aí o outro debate que surgiu, mas isso é a cargo de outra comissão, ora, se o Maracanã teve uma reforma em 2004, se eu não estou enganado, por que isso não foi revisto? E a desculpa na época dizia que é porque não poderia mexer na marquise, porque era um patrimônio histórico. Tombado, né? Tombado. Só que eu ainda falei o seguinte: olha, o presidente da EMOP me convenceu que se não tivesse obra agora, o patrimônio ia cair mesmo, ia tombar literalmente. Ia cair, estava ameaçado, enfim. Então, são debates importantes, foi um debate acalorado, mas muito frutuoso, né, onde chegou à conclusão de que não foi afetada a questão do patrimônio cultural e era uma obra necessária. Agora, evidentemente que a gente apontou também para a necessidade de se buscar a manutenção da história do Rio de Janeiro, do patrimônio, vamos dizer assim, cultural do estado do Rio de Janeiro com relação àquela região, com relação à história do Rio de Janeiro, dentro das obras da Copa do Mundo e da Copa do Mundo também, né? A gente precisa mostrar ao mundo também que nós temos uma história. E uma história
com muito sangue, suor e lágrima do povo pobre, do negro, do índio, que morreu, que deixou aqui um pouco da sua história, sonhando, lutando pela libertação, né? Sobre a Comissão de Cultura da Alerj, recentemente o governo Sérgio Cabral, ele divulgou recursos para editais na cultura de 40 milhões de reais, não de dólares, né? 40 milhões de reais para a cultura, com vários editais sendo lançados. E qual o papel em relação ao executivo que a Comissão de Cultura da Alerj exerce nessa demanda de recursos e nessa fiscalização? Olha, a gente quer, na verdade, fiscalizar. Esse é o nosso papel principal. O papel principal de uma comissão especial, de uma comissão permanente, de um parlamentar é fiscalizar o Poder Executivo. Então, nosso desejo é que esse dinheiro, que é bom, isso é positivo, né, seja realmente destinado ao aumento e ampliação dos pontos de cultura, seja destinados à reforma de aparelhos culturais, enfim, isso é importante também. Discutimos recentemente numa audiência pública sobre a questão do audiovisual. Nós temos hoje, o Brasil vive um momento ímpar na história da produção cinematográfica brasileira, né? Não é a primeira vez que um filme nosso concorre ao Oscar, né? Desde Central do Brasil para cá, né? Eu lembro que inclusive foi cotado na época, antes do Central do Brasil, aquele filme Quatrupe também teve essa possibilidade, mas a gente tem um outro problema aí. Não é a produção apenas o problema é o gargalo das salas de exibição. Olha os cineclubes aí, as salas foram fechadas, nós temos problemas com relação à ausência de projetos de incentivo à abertura de novas salas. O governo do estado tem um programa muito interessante, onde tem feito em parceria com algumas prefeituras, no caso no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro está construindo nas comunidades, é o caso na comunidade Nova Brasília, que é junto das obras do PAC, construir salas de cinemas novas, a preços populares, que passam filmes nacionais. Eu queria até intervir, lembrando que em Niterói, a cidade onde eu resido, os cinemas acabaram. Só tem hoje dentro de 2 shoppings, e os cinemas na Praia de Caraí só tem um espaço perto da UF, o Cine Caraí, que estava para ser derrubado, e hoje há um movimento popular para manter aquele cinema, pelo menos com sala da Orquestra Sinfônica da UF, que abrigou, né, uma orquestra que ia ser desmantelada pelo Estado. Então, você não tem mais espaços populares para o cinema. E essas salas de exibição só veiculam aquele material que é colocado dos Estados Unidos para cá. Você não tem o filme europeu sendo visto. Não. Numa geração da década de 70, ainda víamos isso. Né? O Cineclube, quando eu era estudante da UF, eu ia para uma sessão meia-noite, preço baratíssimo, R$3 ou R$1, que era no Cine Arte da UF, na Praia de Caraí. Meia-noite a gente saía da faculdade e assistia a sessão meia-noite, em Vai e Veja, um filme russo que raramente hoje virou uma coisa cult. Então, tinha uma série de cópias que hoje não tem mais espaço para ver isso. Tirando alguns centros culturais aqui no Rio de Janeiro, as outras cidades desapareceram as salas de exibição. Exatamente. E a gente, por exemplo, nessa audiência pública, nós tivemos a oportunidade de conversar com o pessoal do Cine Santa Teresa, que é uma sala de cinema reaberta agora, recentemente, por uma iniciativa de um movimento social, de um grupo que mexe com a área de cultura, que reabriu esse espaço, o Cine Caraí, enfim, que precisam do Estado no fomento dessa abertura, com caráter comercial, mas precisam de ajuda. Ajuda com isenções tributárias, ajuda com uma política de parceria com o governo do Estado. Isso é positivo. Olha, se tem um bairro do Rio de Janeiro que não precisa de cinema, esse bairro está na Zona Sul. Barra da Tijuca não precisa de cinema, Copacabana não precisa de cinema. O que a gente precisa de cinema é na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é no interior do estado. Não tem nada. Veja a questão que você colocou agora de Niterói, por exemplo, que é alarmante, né? A região metropolitana. Nós constituímos nessa audiência pública um grupo de trabalho envolvendo o Estado, envolvendo o nosso mandato, a Comissão de Cultura, e envolvendo os movimentos sociais, a sociedade civil, para tudo aquilo que foi dito nessa audiência pública seja arredondado
e encaminhado para que o governo do estado possa abraçar essa ideia, juntamente às prefeituras, aproveitar os bons ventos do momento do governo federal com relação a esse crescimento e essa preocupação e construir uma política para o audiovisual que seja uma política de incentivo à reabertura dessas salas. Isso é fundamental. E também vamos fazer em breve uma audiência pública com aquela rede não comercial, os cineclubes, né, que são iniciativas também importantes, pessoas que trabalham e militam nessa área há muito tempo, de forma profissional, inclusive, mas que não são vistas pelo governo, porque, por exemplo, nós tivemos na mesa o BNDES, que tem aberto linhas de financiamento para essas iniciativas, mas estão muito acima do cineclube. O mínimo de financiamento do BNDES é de R$1 milhão. R$1 milhão você resolve o problema de 100, 200 cineclubes hoje, né, no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa, e o governo do estado tem um mecanismo de financiamento para isso, para fomentar as pequenas iniciativas na área de exibição do audiovisual, que é o gargalo hoje da grande produção. Bem, vamos terminar esse segmento e passar para um intervalo e vamos dar continuidade ao que vem sendo tratado aqui. Obrigado, telespectadores. De corazón, cuando yo bailo es por devoción. Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón. Telespectadores, América Latina em Debate, o terceiro bloco do programa hoje, com a presença do senhor deputado Robson Leite, do PT do Rio de Janeiro, representando a Alerj, e Reinaldo Santana, do grupo teatral Entrou por uma Porta, que participou do Congresso Ibero-Americano de Cultura na Argentina, em Mar del Plata, a convite do governo argentino, Ministério da Cultura, e queremos, nesse segmento, aprofundar, já que os primeiros colocaram a questão da cultura no nosso estado, os pontos de cultura, ou cultura viva, a experiência do evento que o Reinaldo Santana participou, a convite do governo, e como é que essa questão cultural na América Latina se integra com o Rio de Janeiro nessa perspectiva que colocamos no início do programa em relação aos mega eventos que estão agendados. Reinaldo Santana. Olá. Começando falando do 4º Congresso. O 4º Congresso de Cultura, em Mar del Plata, ele primou para se discutir a questão do Cultura Viva entre entidades que desenvolviam na América Latina atividades que fossem pontuadas nos seguintes pontos: etnia, comunidade e transformação. Nós ficamos com 16 entidades tentando levantar uma proposta para dentro do 4º Congresso para que fosse discutido uma proposta de lei aos municípios, estados e governos que fosse em cima do 0,1% do orçamento para o Cultura Viva. Por quê? Se pensa o seguinte: se a cultura pleiteia em toda a América Latina 2% do orçamento para a cultura, o Cultura Viva precisa de 0,1%, porque ele tem que estar fora do bolo do orçamento da cultura. Nós trabalhamos com rendeiras, trabalhamos com jongueiras, com casas de umbanda como essa que foi demolida ontem, com o mestre de capoeira, com grupos de teatro comunitário como o meu, grupos que estão de fora da mídia e de fora dos perfis de orçamento e de patrocínios privados. Então, nós temos que pensar, é uma construção étnica, uma construção transformadora, edificadora, para que esse movimento da tal diversidade da América Latina, que foi discutido no Congresso, que é a maior do planeta, hoje nós temos 60% de negros na América Latina, 30% de indígena e 10% de branco. Então, a América Latina se constitui hoje, estatisticamente, como o 2º continente negro. E se preserva as tradições indígenas mesclando a isso. Não há plano de cultura, proposta de cultura comercial que absorva isso e consiga manter esse desenho. Então, foi isso o mote principal de nossa discussão. E, voltando aos seus países, para discutir a construção de leis de cultura viva em seus municípios, em seus estados, em seus países.
Vamos aproveitar, então, debater essa questão orçamentária que foi discutida nos blocos anteriores pelo deputado Ronaldo Cunha, que está aqui presente conosco, em relação à questão orçamentária, como é que o deputado vê esse papel do orçamento público para a cultura nessa proposta que o Reinaldo Santana trouxe da Argentina. Cabe aqui destacar que o Brasil possui mais de 180 línguas indígenas. Temos uma maior diversidade étnica do planeta em relação a um país como fronteiras como o Brasil. E até hoje estamos perdendo gradativamente, de forma geométrica, as línguas nativas nesse país. Quer dizer, quando o Reinaldo Santana falou da mesclar a questão da população indígena e esse contingente da população indígena, esquecemos essa realidade que existe no nosso país e um esquecimento histórico, né, desde o descobrimento em relação a essa população. Mas eu vou passar aqui para o deputado para discutir essa proposta, como que foi colocada pelo Reinaldo Santana. Senhor deputado, por favor. Olha, o Reinaldo foi muito feliz no que ele colocou, porque quando você traz essa experiência hoje da América Latina com relação à cultura viva, você traz um desafio importante de emancipação cultural para esses países, em especial aqui o Brasil. O Brasil hoje, dentro de uma visão de conjuntura política e econômica na América Latina, apesar do Chile ter um IDH de causar inveja, como falamos no bloco anterior aqui, mas o Brasil tem um processo de construção política que está na vanguarda da América Latina e é referência. Foi muito dito nas eleições passadas, por exemplo, que a vitória, por exemplo, do candidato conservador que disputou as eleições, que é a presidenta Dilma Rousseff, traria não apenas o retrocesso ao Brasil, mas a todo o processo de construção política da América Latina. Em especial de iniciativas como essa que o Reinaldo nos traz aqui. É difícil você imaginar um país como o Brasil, com essa diversidade cultural imensa que nós temos, né? Se costuma dizer que há vários Brasis dentro do nosso país, né? Você tem um Brasil no Nordeste com um aspecto cultural, histórico importantíssimo, mas é diferente da mesma visão, né? do prisma do aspecto cultural, da diversidade do Sul, do Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas são dois contextos inseridos no mesmo país. Então, evidentemente que a regionalização da política pública ela assume um papel decisivo nessa hora. O protagonismo, a participação dos governos estaduais e dos municípios são fundamentais nessa articulação da construção, por exemplo, do projeto de cultura viva. Nós estamos travando um debate na Alerj e já sentimos a necessidade, dentro da questão cultural, de obrigar estados e municípios a reservar uma parte do seu orçamento que seja 0,1% do orçamento, mas para investimentos na área de cultura, para investimentos em projetos como Cultura Viva. O Cultura Viva, hoje, eu quero dizer que depois do Bolsa Família, é a maior iniciativa governamental da história republicana brasileira, com um caráter emancipatório fantástico. Eu sou entusiasta disso. Agora, temos que avançar nesse processo. E ir para além da questão orçamentária. O orçamento é importante, mas a gente precisa fazer articulação entre os municípios. Ninguém tem a capilaridade de um projeto como esse sem a plena participação de uma prefeitura, que pode contribuir muito lá dentro. Vamos pensar que Rio de Janeiro, Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, São Fidélis, municípios distantes dos grandes centros, onde a política tem que chegar. E o governo do Estado até chega, mas ela só vai conseguir ser mais pujante se tiver a participação das prefeituras. E isso é fundamental, e da sociedade civil, evidentemente, dos movimentos sociais, que são os grandes, vamos dizer assim, indutores desse processo todo. Né? Eu não consigo ver uma construção política que envolva o Estado, que envolva o município, que envolva o orçamento, sem, evidentemente, a plena participação dos movimentos sociais, no caso específico da área de cultura. São eles que executam a ponta do processo. São eles que, nesse debate, nessa discussão, assumem o protagonismo não apenas da execução do processo, como da emancipação. A emancipação cultural, se a gente resgatar aqui o pensamento, mais uma vez, de Paulo Freire, de Augusto Boal, ela só se dará com o protagonismo da ponta, não é do governo. O governo tem um papel fundamental: incentivar, destinar recursos, formatar as políticas, aplicá-las, perfeito.
mas o envolvimento, é por isso que a gente, não, eu tenho assim uma alegria, um orgulho, a palavra é essa mesmo, orgulho de dizer que nós fizemos 12 audiências públicas, mais de 2.500 pessoas, levamos à Assembleia Legislativa para debater e discutir política para a cultura. E eu participo, sou membro efetivo da Comissão de Educação, tenho travado o mesmo debate na Comissão de Educação. Temos que mudar essa visão de educação hoje. A educação hoje é uma tortura para as crianças. Hoje se fala muito sobre a educação em regime integral. A educação em regime integral, no modelo que a gente tem hoje, vai ser uma tortura. A violência nas escolas ela não acontece por acaso. Ela é fruto, a consequência de um processo, de um modelo educacional. Isso é a nível nacional. Não tenho problema nenhum de falar, sou do Partido dos Trabalhadores, sou do PT, fizemos avanços fantásticos em diversas áreas do Brasil, está aí o Cultura Viva, mas a gente tem uma pendência, um legado, e esse legado está na educação. Nós temos que rever o processo, o modelo educacional. Não é à toa que nós temos greves de professores no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo. O problema não está nesses estados. O problema está numa política educacional diferente, tem que mudar a política educacional. O ensino médio, o ensino fundamental, tem que ser prioridade nesse país, mesmo. Temos que mudar esse conceito. O professor, claro, o salário é fundamental, é um elemento. Há estados no Brasil que pagam menos que o Rio de Janeiro. Minas Gerais é uma vergonha o que acontece em Minas Gerais hoje. Mas o problema está no bojo todo. E eu acho que a saída pode ser essa articulação dessa experiência do Cultura Viva, dessa capilaridade, de envolvimento com os movimentos sociais, também para a questão da educação. A educação tem que ir para além disso. Pegando o gancho nessa coisa de educação, toda a discussão, Robson, tem sido, hoje, na América Latina, de construir uma frente parlamentar de todo o continente. Você já está no diálogo com Jorge Melguiço, da Colômbia, e agora já se atenta ao fato de 12 a 30 de abril de 2012, fazer um grande evento em todos os países da América, discussão sobre cultura viva, e que quem possa aprovar a lei até esse período, aprove a lei e construa. Voltando da Argentina, eu tive uma surpresa, né? Eu tenho a sede do grupo até 3 dias atrás, era no Colégio Brigadeiro Short. Quando eu chego, eu tenho que sair por questões de espaço, porque não tem espaço. Aí você vê que teus projetos são absorvidos por projetos e outros projetos, entendeu? Quer dizer, se fala de uma educação inclusiva, o trabalho comunitário chega na porta da escola, consegue entrar, trabalha com 97 jovens durante um ano, para a greve, trabalha a consciência política desse jovem, e a escola não consegue absorver isso, e você é convidado a se retirar em 10, 15 dias. Então, na realidade, todo esse processo de construção de cultura e educação, quer dizer, a educação e a cultura nunca se conversam. Quando a cultura começa a emancipar o jovem, começa a transformar as pessoas, ela é expulsa da educação. Assim, numa tapa de luva de pelica, tranquilo, não, é por causa de espaço, é por causa disso. Mas aí você começa a perceber o jovem que participa de um programa, que discute com o jovem de Medellín, que discute com o jovem da Argentina, começa a reivindicar a eleição de Grêmio, ele começa a reivindicar o espaço dele, ele começa a reivindicar que tem que ter um espaço para sentar no pátio, que precisa de TV, que precisa de rádio, que precisa disso, e a escola simplesmente se fecha a esse processo. Esse é o grande problema, que hoje o diálogo de fazedor de cultura, eu estou no papel do fazedor de cultura, você está no papel de parlamentar, e estamos questionando a questão governamental nesse momento, que nem o governo PT conseguiu absorver esse processo. E hoje, a grande discussão que o Melguiço puxa na América Latina, que ele colocou e falou de você no Congresso, que estaria puxando no Rio essa discussão parlamentar, é levar vocês todos, parlamentares, para construir um pensamento único parlamentar. Vamos fechar aqui esse segmento e passar para o outro, e vamos dar ênfase no último bloco sobre esse diálogo que existe ou não existe com a América Latina, com o Rio de Janeiro, considerando que o Rio de Janeiro seja a referência cultural no Brasil e do ponto de vista turístico e agora do esporte, como é que fica esse papel que o Rio de Janeiro está desempenhando nessa relação de diálogo, se é que há algum diálogo? Mas vamos para um intervalo e obrigado, telespectadores.
telespectadores, último bloco do programa América Latina em Debate. E temos aqui o deputado Robson Leite, do PT da Alerj do Rio de Janeiro, o Reinaldo Santana, do Grupo Teatral Entrou por uma Porta, convidado de outros. Tivemos a participação do Reinaldo Cunha, da Associação Universitária Latino-Americana. E queremos aqui, no último bloco, dar uma ênfase sobre a questão do diálogo com a América Latina, tendo o Rio de Janeiro como referência no Brasil, mas querendo dizer também, terminando esse programa, que o deputado colocou com bastante propriedade as políticas que a Alerj, o papel da Comissão de Cultura no Estado, os mega-eventos que têm ocorrido, qual o papel do parlamentar representando a sociedade do Rio de Janeiro na Alerj em relação à fiscalização do investimento, pelo menos, de cultura, e entre outros, por exemplo, da educação, o papel que a Alerj ocupa no nosso Estado, e na presença aqui do presidente da Comissão de Cultura da Alerj. E também temos a questão, quais são os investimentos que estão sendo colocados, qual foi discutimos no programa, as concepções de cultura de Estado, a visão que o Estado tinha sobre a questão da Lei Sérgio Rouanet, que, na realidade, é o erário público, dinheiro da sociedade que está sendo utilizado para propaganda de empresas. Isso é uma discussão que precisa ser aprofundada. A TV comunitária está exercendo esse papel de esclarecimento à população sobre isso, quando estão discutindo. Hoje, o Cultura, né? O Cultura Viva é um programa de governo que ainda não se constituiu num programa de Estado, que há uma luta nesse sentido, que haja dotações orçamentárias para que cada ponto de cultura, cada município tenha um orçamento destinado exclusivamente para a cultura, que é um papel importante para a sobrevivência das culturas, das etnias, dos grupos culturais, como o Jongo, que tivemos uma audiência pública no Gustavo Capanema, tinha 500 pessoas aproximadamente, várias entidades do interior, do Vale do Paraíba, do Norte, da parte da região a região de Angra dos Reis, de Paraty, que participou ativamente do evento, quer dizer, teve uma medalha para uma senhora que era representante, quer dizer, a Assembleia está ocupando esse papel e a sociedade civil aqui, nós, como entidade também da sociedade civil com TV comunitária, estamos, então, exercendo esse papel, trazendo esse debate para os telespectadores. Então, vou passar aqui a palavra, abrindo o debate sobre esse último bloco, sobre o papel, o diálogo, Brasil, América Latina, Rio de Janeiro e América Latina. Como é que o Reinaldo Santana, que está trazendo essa experiência desse evento em Mar del Plata, na Argentina, pode abrir esse debate, né? Bom, o diálogo que nós estamos construindo com a América Latina não se constrói no Congresso Ibero-Americano. Ele já vem de 10 anos de militância de redes e de associações e de agrupações e de grupos comunitários que se constituiu na rede latino-americana de teatro em comunidade. Ela é composta hoje de 180 grupos, de diferentes formas de ações. Ela não se propõe a ter uma linguagem única, muito pelo contrário. Acabei também indo a Catamarca, pré-Andes, trabalhar com pessoas que nunca tinham feito teatro de rua, trabalhar recentemente 7 dias depois do Congresso, com argentinos e trabalhar cultura negra com argentinos que estavam na rota dos escravos que iam para o Paraguai. Então, a rede se propõe a essa diversidade, a integrar a linguagem, integrar espaços, construir espaços. Tem teatro de vizinhos que ocupam todo um bairro, tem teatro dentro de aldeia. Então, essas são as construções que eu vejo. E ela propõe hoje a construção de uma escola aberta de teatro em comunidade, que visite os países regularmente. Há um apontamento de visitar o Rio, mas nós não temos verba. Nós estamos tentando negociar há algum tempo com a Secretaria de Cultura do Estado, não temos sido ouvidos. Temos a rede de teatro de rua do Rio de Janeiro participando junto, discutindo junto, tentando aproximar o Ministério, o Estado, para que essa escola visite um ano e que possamos receber, como teve aqui a Shirley Orozco,
trazer o Teatro Trono, que trabalha com cultura indígena, para visitar os índios de Angra dos Reis, os índios que estão acampados do lado do Maracanã, para descobrir um teatro possível das nações indígenas. Tem o Plataforma Poente, que é uma plataforma de transformação que visa a construção dessa rede de cultura viva em toda a América Latina. O Plataforma Poente foi criado em 2009 para 2010, e o primeiro encontro foi em 2010 em Medellín, patrocinado pela Alcadia, que o reuniu 180 grupos diferentes que trabalhassem em comunidade, que tivessem dificuldades de encontro, de verbas, de outras coisas, para discutir uma possibilidade da América Latina democratizar seus eixos. E também a discussão da arte-transformação, que foi começado com Paulo Freire, que se estende por toda a América Latina até hoje, oriundo ainda dos CP6, MP6, e nós mantemos esse diálogo. Então, na realidade, o diálogo entre grupos, ele existe na América Latina, foi acirrado após a gestão do Gil, é claro, nós temos que entender que o governo Lula abriu uma outra porta para o Brasil, que, aliás, abriram duas portas, uma para a África e outra para a América Latina, porque antes nós só víamos a Europa ou os Estados Unidos. O cara fazia Unirio, quando acabava o Unirio, até meu caso foi esse, fui trabalhar na Itália durante 3 anos, e na Itália eu descobri um grupo de argentinos, aí voltei para o Brasil, passando por Buenos Aires. Assim, é uma coisa muito fora de propósito você sair do teu país para descobrir o cara que está do teu lado, entendeu? Assim, e depois, com Alberto Merria, fui na ABVP, nós começamos, através de informações do Alberto Merria, entender o vídeo da América Latina. Então, na realidade, essa construção de diálogo, ela se dá de grupos a partir dos últimos 25 anos, assim, acirramente, a partir dos últimos 25 anos, foi o encontro da BVP em São Paulo, que envolveu a América Latina, e junto vieram os teatreiros. Aí vieram os teatreiros, vieram os circenses, e hoje o diálogo cultural da América Latina, com o incremento do Gil e Célio Turino, se ampliou, né? Hoje o Brasil faz parte da América Latina. O portunhol é a língua mais falada hoje nos meios culturais da América Latina. Até tem uma briga hoje de se discutir se vai criar um portunhol, se cria uma nova língua crioula, que é a mistura do espanhol com português e indígena. Então, eu acho que, em termos de grupo, a minha opinião é que há o diálogo. Ele tem que ser financiado pelo governo, o Estado tem que assumir, como cidade dos mega eventos, recepcionar a cultura popular também. Não adianta você ter um edital de R$1 milhão, sabendo que a cultura popular precisa de 50 mil para receber 3 grupos. Eu acho que a sociedade tem que estar disponível, nosso governo do Estado, federal e municipal, tem que estar disponível para esse diálogo. Eu acho que, conforme o Reinaldo Santana colocou, queria saber da posição do deputado Robson Leite, sobre a visibilidade de algumas políticas institucionais para que assegure esse diálogo, porque não adianta, os grupos vêm com recursos, às vezes, de apoio até de governos, mas não há, eu penso, uma continuidade em relação a isso. Nós temos uma carência, e esse diálogo é o papel do Estado em relação à cultura. Como é que fica o papel do Estado, no caso, o Rio de Janeiro, em relação às políticas institucionais, em relação desse diálogo com a América Latina? E é singular, né? Você vai à França e descobre que, na Argentina, nas universidades, um doutorado, descobre que você tem um colega que está fazendo o mesmo trabalho que você está fazendo aqui no Rio de Janeiro, na Argentina, no Uruguai, pertinho, descobre lá, e não tem nenhum conhecimento disso aqui. Nós temos eventos de cinema da América Latina, no Rio de Janeiro, que são pouco ainda divulgados. Então, como é que o nosso deputado, representante na Alerj, vê as políticas institucionais do Estado em relação a essa questão? Então, o Reinaldo traz esse ponto com muita propriedade, não só pela experiência dele, mas, sobretudo, pela vivência dessa necessidade dessa interlocução, né? O caso que ele trouxe foi muito marcante, né? Você precisa sair do país para saber que na Argentina... E sair do país não é para ir para a Argentina, sair do país para ir para a Europa para saber que na Argentina você tem uma iniciativa que poderia ser
utilizada aqui no Brasil. Acho que os bons exemplos têm que ser copiados. Então, eu diria que é fundamental hoje a construção de uma política pública que faça essa integração. A cultura pode ser a oportunidade para isso. A experiência do Cultura Viva na Argentina, na Venezuela, enfim, nos países da América Latina, pode, evidentemente, ajudar nós aqui. E nós também temos muito que ajudar também no sentido dessa troca de experiências. Sou entusiasta, foi através do Reinaldo, inclusive, que eu conheci algumas lideranças importantes dessa área fora do Brasil. E eu acho que a gente pode, sobretudo, fazer uma construção aonde se aponte talvez para um seminário, talvez aqui no Brasil mesmo, ou na Argentina, enfim, onde envolva parlamentares com esse desejo, com o desejo de estabelecer essa troca de experiência fundamental, muita coisa boa sendo feita na Venezuela, na Bolívia, na Argentina, no Chile, e que evidentemente pode ser trazido para o Brasil, e com absoluta certeza há muita experiência de política pública, e eles utilizam talvez isso até com mais propriedade do que nós, sendo feitas aqui no Brasil, que podem ser também levadas para fora, no caso, para a América Latina. Então, eu sou entusiasta disso. Eu acho que a gente tem que avançar nesse processo de diálogo com o governo do Estado nesse sentido. O governador costuma dizer, inclusive, que foi na América Latina que ele se inspirou nas UPPs, experiências fora do Brasil, aqui na América Latina, que fez com que se utilizasse essa tentativa agora da Prefeitura do Rio de Janeiro de criar aí a Transoeste, a Transolímpica, através dos BRTs, também uma experiência da América Latina, ou seja, uma experiência da Colômbia que está sendo copiada para cá, muito criticada por um lado. Vamos ver o que vai acontecer com um argumento muito interessante, que o Rio de Janeiro tem uma paisagem belíssima e quem usa o transporte público de massa com qualidade, que é o que a gente espera, que é uma grande carência no Rio de Janeiro hoje, possa utilizar vislumbrando essa paisagem. E realmente o BRT proporciona isso. Então vamos ver, vamos aguardar, mas eu sou entusiasta dessa ideia do Reinaldo. Eu quero colocar aqui o mandato, a comissão à disposição. Aliás, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de vir aqui por 2 motivos. Primeiro, para falar sobre cultura. E segundo, uma TV comunitária. Eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa da democratização da comunicação e da cultura. Então, para mim, isso aqui é o que eu acredito em termos de TV comunitária, em termos de democratização da comunicação, né? Lembrando sempre que regular não é censura, muito pelo contrário, é impedir qualquer tipo de censura, como que a gente teve aqui hoje. Não há censura nenhuma, né? Nem a do grande capital. Esse programa é editado praticamente da gravação ao vivo, né? Quase como se fosse uma gravação ao vivo. A gente não reedita as falas dos participantes e colocamos praticamente com a precariedade que temos em termos de recursos, mesmo numa TV comunitária no canal 6 da NET, a nossa TV tem uma série de problemas de recursos que fazem parte do contexto dos movimentos comunitários no Brasil, América Latina. Eu acho que o esforço que estamos fazendo, do papel da TV comunitária do Rio de Janeiro, ao trazer o senhor deputado Robson Leite e o caso do Reinaldo Santana, ter comentado aqui a Shirley Orozco, que cônsul da Bolívia, que esteve nos primeiros programas conosco, né? É aprofundar isso, levar o telespectador, discutir isso na TV com o nosso povo do Rio de Janeiro. Ao contrário, estamos aqui vendo outras TVs, nesse momento, o que nós temos? Em outras TVs passa-se necrológico de ml de corpos que são encontrados no Rio de Janeiro, uma acentuação, sempre um relevo em relação à violência, não se discute o papel da educação para diminuir esses graus de violência, não discute a cultura do Rio de Janeiro, como é que o Rio de Janeiro pode se posicionar para esses eventos, aprofundando, colocando a sua diversidade do Vale do Rio do Paraíba, da região dos lagos, né? Cabo Frio, Búzios, como é que o papel que a TV pode exercer nisso? O nosso debate, então, dá continuidade a isso, e agradecemos aqui aos participantes e ao telespectador por assistir o nosso programa. Eu fui tirar um cacho, carimbó não deixou, gente na bananeira, carimbó caiu. Eu fui tirar um cacho, gente, carimbó não deixou, foi gente na bananeira, carimbó não deixou. Oi, eu fui tirar um cacho.